Olá, pessoal do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, Professor Luiz Sérgio. No vídeo de hoje eu trago a correção da semana 2, PET volume 6, sexto ano, língua portuguesa. Não esqueça de assistir o vídeo até o final, dá um like no nosso vídeo, comente abaixo, compartilhe, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, indique para outras pessoas. Então vamos à correção. Atividade 1. Você sabe o que é parte principal e parte secundária de um texto? Leia a explicação abaixo. Aqui traz um box trazendo explicação sobre isso. Pode-se dizer que a parte principal do texto é o que há de mais importante no texto. Constitui o núcleo, o tema em torno do qual as outras informações serão acrescentadas. Essas informações são chamadas de secundárias ou acessórias. Ajudam a criar um contexto e a reforçar a parte mais importante, ou seja, elas complementam a parte principal e ajudam a criar o sentido do texto. 1. Leia o texto a seguir e grife a parte principal de cada um deles. Vamos ver aqui qual é a parte principal desse texto. Cerca de 20.000 se despede do poeta Patativa. Só lembrando para vocês, esse texto que se trata de uma notícia. E a notícia já é característica desse gênero, ela traz a parte principal na lead. No primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo já traz a parte principal. Já é característica. Então aqui, ó. Foi decretado feriado ontem em Assaré para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. E aqui no segundo parágrafo, foi grifado aqui, ó, de 20.000 habitantes, acompanhou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta, parte da população. Por que grifei isso aqui? Porque essa informação, o título traz, ó, cerca de 20.000 se despede do poeta Patativa do Assaré. Então, essa é uma informação importante que a notícia deu ênfase na quantidade de pessoas que foram até a casa dele para despedir do poeta. Então essa aqui vocês podem tirar um print e copiar essa parte de azul aí, que é a parte principal desse texto, dessa notícia. O texto 2. O mercúrio onipresente. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Essa é a parte principal que está aqui no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo tem aqui, mais ou menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Você vê que citou de novo aqui o mercúrio, está lá no título, outra parte principal. E no último parágrafo, mas uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Então, essas aqui são as partes principais. Todas elas que eu grifei aqui, elas fazem referência ao mercúrio, que é o assunto principal que o texto traz aqui no título. Então, vocês podem tirar um print e copiar essas partes aí, que elas são as partes principais desse texto. Aqui o texto 3, animais no espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorro em suas experiências. Eles têm o sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. Essas partes de azul aí são as partes principais. Nesse primeiro parágrafo aí tem essa parte principal. No segundo aqui, ó, a cadela laica é a parte principal também. Foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço, parte principal. Aqui no outro parágrafo, os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. Também é a parte principal do texto. Aqui embaixo. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo. Também é a parte principal. Cada parágrafo tem uma parte principal. Você pode ver por parágrafo aí. Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço. Também é a parte principal. Só tirar um print e copiar essas partes principais aí. Aqui na atividade 2, traz um texto narrativo e está explicando o que é narrativa. É aquele que conta uma história por meio de uma sequência de fatos. Essa história é feita por personagens e apresenta uma trama. Nos textos narrativos, os personagens se envolvem
então em ações que se desenrolam durante um certo tempo, num determinado espaço. Os elementos que compõem um texto narrativo são, portanto, narrador, que conta a história, tempo, a duração da história, espaço onde a história acontece, personagens, enredo, o que acontece. Geralmente o enredo tem um início, um conflito, um clímax e um desfecho. A gente vem estudando isso aqui. Na semana passada, na outra atividade, foi toda sobre isso, né? Essas partes do texto narrativo. E agora o Petro trouxe novamente. Tem aqui o fantasma. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério, que eu vou provar minha coragem. Assim, os dois garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado, o silêncio era profundo. Estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro, alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que algum fantasma estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado, como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasma, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. Aí vem as questões. Onde estavam os meninos no início da narrativa? Na varanda da casa de um dos meninos. 2. Por que os meninos decidiram ir ao cemitério? Porque um menino desafiou o outro a entrar no cemitério à noite para provar sua coragem. 3. O que era necessário para ganhar a aposta? Atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério, que foi o que um dos meninos fez. Questão 4. Descreva o momento mais assustador da história. Foi quando o menino bate a mão no portão do cemitério, mas fica preso e desmaia, achando que um fantasma estava segurando ele. Quando a camisa dele se prendeu, né, no portão. O medo faz muita coisa. 5. No trecho, o silêncio era profundo. Qual o efeito de sentido da expressão destacada? A expressão destacada era: passa ideia de algo permanente, duradouro, sem alterações, que não muda. Então, o silêncio era profundo, aquele negócio que não acabava mais. Atividade 3. Releia o texto da atividade anterior e responda às questões. 1. Identifique esses elementos dentro da história e transcreva os trechos que comprovam sua resposta. Lugar e espaço. Era a varanda e o cemitério. A varanda, e aqui comprova com esse trecho aqui. Conversavam sentados na varanda da casa de um deles. E o cemitério, o velhinho vindo do fundo do cemitério. Comprova essa parte aqui. E o tempo? Noite de um sábado de verão. Numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Isso comprova o tempo. Personagens. 2 garotos. E aí tem o texto do texto que fala: 2 garotos conversavam. O velhinho fantasma, outro personagem. O velhinho passou a mão na cabeça do menino. Tinham conhecido um fantasma. Então, essas trechos aqui comprovam. Tipo de narrador. Narrador observador, que não participa da história. Os 2 garotos foram até a rua. Você pode perceber que os verbos são usados sempre na terceira pessoa, o que caracteriza o narrador em terceira pessoa que não participa, o narrador observador que não participa da história.
Então, terminou aqui a correção da segunda semana, PET volume 6, sexto ano. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.